Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Isto é Sua História. Eu sou a Lívia Biasi e hoje eu converso com a empresária Jordana de Paula. Ela é especialista em peças de luxo e bolsas também. Ela é a fundadora do Brechó Jordes. Seja muito bem-vinda. Oi, Lívia, é um prazer estar aqui, né, conversando com você e com todo mundo que vai ver a gente. Tenho certeza que vai ser importante para abrir a cabeça de muita gente sobre como é investir, né, nessas peças de luxo. Com certeza. E a gente vai começar falando sobre isso, né? Quando que o seu interesse por peças de luxo se tornou um negócio? E como que é empreender na moda? Bom, vamos começar então lá na minha primeira bolsa de luxo. Para falar a verdade para você, eu não vou lembrar o certo ano, eu acho que foi 2011. Eu comprei uma bolsa da Chanel na minha Uhum. primeira viagem a Paris. E eu paguei 1.490 euros nela. E na época o euro, não me lembro, mas era R$ 3 mais ou menos. Eu Nossa. sei que acabou que essa bolsa saiu para mim na faixa de uns R$ 4.000. Uhum. Um ano depois, eu me cansei da bolsa porque ela era uma bolsa grande, sem zíper, né, se chama GST, né, o modelo da bolsa, para quem tiver curiosidade e quiser entrar no Google para descobrir como ela é. E é uma bolsa que eu colocava no banco do lado do carro, e quando eu freava, ela caía e todas as minhas coisas caíam de dentro dela. Ah, Então, eu sim. simplesmente não gostei da bolsa. E eu decidi vender. Só que pesquisando, descobri que na loja, no Brasil, ela custava ali na faixa de uns 12, R$ 13.000. Então, Nossa. eu vendi essa bolsa usada por 8.000. Foi ali que eu parei e pensei: peraí, tem um mercado aqui, eu não preciso também só vender as minhas, porque eu sempre fui muito bem relacionada. Vou começar a vender, fazer essa intermediação de bolsas de amigas também. Percebi Nossa, logo que ali tinha um um negócio. negócio disponível. E Jordana, essa sua relação também com gostar de peças de luxo sempre existiu? Foi uma coisa que você tinha desde menina? Sua mãe tinha um hábito, sua irmã ou não, assim? Como foi esse processo pra você? Não, na realidade, desde essa primeira bolsa que eu acabei de falar para você que eu comprei, até as outras, sempre foram compradas mesmo com o meu dinheiro, digamos assim, né. Eu tinha um trabalho na empresa do meu pai, ganhava um salário bem menor do que os funcionários dele, Uhum. mas guardei meu dinheiro para poder viajar, para poder comprar essas peças, com meu próprio dinheiro. Sempre incentivo isso também às minhas clientes, sabe, porque muitas delas têm uma ilusão, uma sensação de que as coisas vêm fácil e não é assim. Pelo menos para mim não foi, né, para mim pelo menos eu precisei querer, lutar, trabalhar para poder alcançar, né. E não foi algo que eu já cresci desejando ou querendo, diferente do que a gente vê hoje em dia tem muito isso, né, as mães já criam as crianças com Sim. roupinhas de marca para poder Uhum. crescer querendo isso. Então isso não era uma realidade para mim, né. Meu pai, como eu disse, ele é um ótimo empresário, mas ele é uma pessoa extremamente simples, que também construiu um patrimônio baseado no trabalho dele, no intelectual dele. Então, eu acho que admirar essa essência familiar, né, até por morar no interior de uma cidade pequena, admirar essa essência, admirar a construção de uma história, isso com certeza também foi um passo importante para conseguir construir, né, a minha trajetória no meu trabalho também, né. E eu acho que essa essência familiar, né, eu também sempre falo muito de Deus, tudo que a gente faz como se fosse para Deus mesmo, né, porque tudo que a Com gente faz como se fosse excelência. para Deus, a gente tem que fazer com excelência, né. E às vezes, alguém não tá vendo, mas Deus tá vendo. Então, eu sempre penso nisso. Então a gente tenta manter sempre essa visão de que tem que ter uma excelência, porque a gente não faz para o outro, a gente faz para Deus mesmo, o tempo todo. E você, com toda essa experiência que você foi adquirindo com o tempo, você criou um olhar, que a gente fala que é um olhar específico, assim. Porque essas peças, geralmente, tem algumas que não são as originais, ou algumas coisas que não são reais. E precisa ter um olhar atento para isso, né? Como que foi esse processo para você? Olha, quando eu comecei a estudar sobre a autenticidade das bolsas, por curiosidade apenas, às vezes até só para poder saber se a bolsa de tal influenciadora, que na época era chamada de blogueira, era verdadeira ou não, Ah, porque tinha sim. aquela curiosidade, as meninas sempre tiveram isso, né? Então eu comecei a estudar e na época ainda não tinha ninguém que falava sobre isso em português. Era difícil até achar em inglês. Muitas vezes eu tinha que ver Nossa. vídeos de mulheres árabes, porque elas já falam sobre o mercado do luxo há muito tempo, e aí, né, traduzir isso para o inglês e conseguir entender algumas coisas, fazendo comparações mesmo, tudo pela internet, tendo realmente um olhar muito apurado, porque muitas vezes, para quem não tem afinidade com esse produto, eles são Verdade. parecidos, mas para quem tem esse contato direto, acaba que essa diferença grita mesmo aos olhos, mas tudo isso devido a realmente ficar muito exposta ao autêntico. Quando você pega um falso, você acaba percebendo logo a diferença. Nossa, que interessante.
E você, por ter essa visão, né, trabalhar nesse processo dentro dessa construção, você também criou autonomia para isso, né. E eu queria saber como que você chega até essas peças? Porque eu acredito que não são só as amigas, né, os parentes que têm, agora você abriu o leque. E como que é isso para você e como você chega até essas peças? Porque são peças, às vezes, bem diferentes, né. Olha, eu vou falar uma frase que eu sempre falo lá no meu Instagram. Até tem a minha irmã que tá aqui me acompanhando e ela dá risada, porque eu acho que foi até ela que inventou isso. Eu digo sempre que não é a Jordana que procura as peças, são as peças que procuram a Ah, que Jordana. Então, as legal. peças chegam até mim através de uma amiga que conhece a outra amiga, que procura alguém de confiança para poder fazer esse trabalho, e então as pessoas me encontram, né? E como eu tenho uma curadoria muito restrita, a Amanda brinca comigo falando assim, ó, a bolsa que lute para ser vendida aqui, porque realmente a gente tem um trabalho minucioso assim para poder escolher o que vai ser vendido. Mas realmente são elas que chegam até mim, não sou eu que procuro elas. Que legal. E como que é feito esse estudo de preço, né? Como você sabe como precificar, essa peça, essa bolsa, essa joia? Então, a gente sempre se baseia na questão da oferta e da demanda, né? Existem bolsas que às vezes você dá uma procurada no Google e num brechó internacional ela custa um valor X e aqui no Brasil ela custa X menos tanto. Uhum. Por quê? Porque a brasileira muitas vezes não tem interesse naquela peça, não tem afinidade, não gosta. Vou dar um exemplo para ficar bem ilustrado para quem entende de bolsa e vai entender rapidinho o que eu tô falando. Existem dois modelos clássicos da Chanel, que é a Chanel clássica, que é aquela que tem o CCzinho na frente, Sim. e existe a Chanel, que foi a Gabrielle Chanel que desenhou, que ela é muito parecida, porém o fecho dela é um quadradinho super discreto, não tem nenhum símbolo da Chanel e a corrente dela é diferente também. São as únicas diferenças entre as duas bolsas. Fora do Nossa. Brasil, essa que a Mademoiselle Chanel criou é hipervalorizada. Mas aqui no Brasil, a Muito bom. brasileira, ela quer a bolsa que tem o CC Sim, estampado. imaginei. Então, não adianta a gente se basear nos preços de fora. É uma questão mesmo de oferta e de demanda e saber ter esse olhar fashion mesmo, né? Da tendência do mercado dentro da moda para poder saber se aquilo realmente ainda tem um mercado, tem um público, vale aquela quantidade. Porque muitas vezes você. Que nem no meu caso, que uso o Instagram para divulgar. Você posta aquela peça, você vê que não sai, não sai, e realmente, se você não ajustar o preço para o preço que as pessoas estão dispostas a pagar, você não vai vender. Então, tem que ter essa análise, sim, e estar bem de acordo mesmo com o que a tendência está procurando. Nossa, interessante. E tem outro ponto que me chamou muito a atenção quando a gente conversou. Você escolheu trabalhar na forma digital, que é o Instagram, que a gente fala que é essa vitrine. Uhum. Por que que você escolheu trabalhar dessa maneira e como você cria essa relação de confiança também com as suas clientes, né? Porque a gente está vendo no Instagram e é tudo muito bonito, né? Tudo bem feito, mas existe também uma confiança e um trabalho que você faz, né? Como que você escolheu esse formato e o porquê? Olha, eu escolhi trabalhar com o Instagram porque é uma mídia social, né, como é que fala? Uma rede social que eu uso muito, eu sempre usei muito. Antes de ter mesmo o brechó, eu usava muito e por ali eu me orientava para conhecer produtos, para visitar outras lojas, não só brechós, mas também lojas de perfis de moda, perfil da Chanel, perfil da Hermès, de várias outras grifes. Então, pensei assim, bom, como eu era popular já no meu perfil pessoal, até foi um perfil pessoal meu que depois eu acabei desativando por motivo de segurança, depois eu voltei de Ah, novo e imagino. eu tentei fugir um pouquinho dessa fama, mas acabei que Voltando. o brechó me trouxe de volta para isso. Então eu usei, né, desse artifício de ter uma certa popularidade para poder criar uma outra conta e divulgar as peças por ali, né, pensando que é um veículo gratuito, que você pode a qualquer momento, postar, usar da sua maneira, as regras são regras, gerais, não tem nada ali que fosse possível para mim infringir, então com certeza era um modo barato, de graça, digamos assim, e muito, eficiente de divulgar as peças, né, porque você pode compartilhar, suas amigas podem Uhum. ver, e fica uma coisa muito mais fácil do que uma loja física que as pessoas precisam ir até lá, por exemplo. E como que é feito? Eu tive um interesse por uma peça. Eu vou lá, entro em contato com você e converso. Como que é essa entrega, essa forma de pagamento também? A gente trabalha só com pagamentos à vista, esse também é um super diferencial nosso. Confesso que estou analisando e estudando a possibilidade de abrir para cartão de crédito, desde que seja algo financeiramente viável para mim, porque as taxas são altas e Sim, verdade. ele é consignado. Então, a minha comissão, ela é uma porcentagem do produto, mas o que eu tenho que pagar para a máquina
é sobre o valor total, não só Exato, sobre a minha comissão. verdade. Então, sempre achei mais viável financeiramente trabalhar só com pagamento à vista. E aí, as pessoas, elas veem as peças lá pelo Instagram e finalizam a compra sempre por WhatsApp. Né? No Ah, caso do perfil Jorge, sempre pelo meu WhatsApp, com atendimento pessoal, que também é um diferencial nosso, né? A gente nunca quis criar um site, alguma coisa assim, porque eu acho que tem um distanciamento muito grande, uma compra virtual. E um item tão especial, um item de luxo, tão caro, eu acho que ele merece um tratamento mais íntimo, né? Então a cliente consegue conversar comigo, ter uma consultoria, descobrir se realmente ela quer aquela peça ou não. e você envia para todo o Brasil? Envio até para o exterior. A gente está Olha. sempre trabalhando. Eu uso o correio mesmo, às vezes a DHL, mas é sempre esse envio por transportadora. E graças a Deus, desde 2015 fazendo isso, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Que legal. E eu queria que você falasse um pouco sobre o perfil dessas mulheres, homens que vão até você, né, para fazer essa compra. Como que você entendeu esse mercado lá no início, né, quando você começou a estudar, mas agora sendo uma profissional mesmo da moda, né, da área, alguém que tem conhecimento. Hoje, o perfil da minha cliente, do meu cliente, é um cliente que compra ou na loja ou comigo. São poucos os clientes Yes. que compram em outras revendas, assim, eu digo, de seminovos. Por quê? Porque a gente trabalha, eu digo a gente porque eu também tenho um outro perfil junto com a minha irmã, né? Uhum. Porque a gente trabalha com peças muito novas. Então, o cliente fica tranquilo de saber que ele vai comprar uma peça que praticamente parece que saiu da loja, porque ele está impecável. Aí muita gente me fala: "Nossa, mas como tem gente que vende um item tão novo?". Eu sempre dou um exemplo assim, da mesma maneira que a maioria das pessoas às vezes compra uma blusinha, fica com a etiqueta, fica no armário e você não consegue usar, existem pessoas muito ricas que compram muitas bolsas e que Verdade. não usam essas bolsas. E uma hora ou outra ela resolve vender e na maioria das vezes nunca usou ou usou pouquíssimas vezes com muito cuidado. E a gente, como eu te disse, né, a gente tem uma curadoria muito rígida para poder escolher a dedo. Digamos que se chegam 10 bolsas para mim, uma ou 2 passam nessa curadoria. Nossa, então é bem rígido mesmo, Uhum. assim. Você vai até essas peças? Eu faço uma pré-seleção virtual, eu tenho as regras de como precisam ser essas fotos, elas me enviam essas fotos, por ali eu já falo: "Olha, essa e essa eu trabalho, essa e essa eu não trabalho". E aí, desde feita essa primeira seleção, as peças vão até o meu escritório, lá eu faço uma avaliação pessoalmente para ver se elas estão de acordo, porque às vezes a dona não reparou num detalhe, né, que para mim é importante. Uhum. Então essa pré-seleção é feita virtual, mas depois a seleção final dos itens que vão ser realmente vendidos são feitas pessoalmente. Olha, que legal. E você cria, todo esse mecanismo, né, quando a gente fala sobre o brechó, você tem essa parceria com a sua irmã, mas o brechó Jordes, ele é seu. Isso. Então você trabalha exclusivamente sozinha nesse processo? Sim, no Brechó Jorges eu trabalho exclusivamente sozinha. Eu sou o meu financeiro, eu Uhum. sou minha publicidade e propaganda, eu sou a vendedora, eu faço também, se tiver algum tipo de reclamação, de devolução, transporte, embalagem, tudo é feito por mim mesma. Legal. Agora a gente vai falar de um tema super interessante que foi, né, na nossa conversa que eu consegui, observar de uma maneira diferente, né, que são os investimentos nas bolsas de luxo. Quando a gente fala em investimento financeiro, muita gente associa ações ao mercado e às vezes não tem esse olhar para a bolsa de luxo. E eu queria que você explicasse como que uma bolsa de luxo pode ser um item de investimento. Bom, como eu comecei aqui, né, a nossa entrevista, já deu para perceber que Sim, realmente é um investimento, né? Quando eu disse que eu comprei uma bolsa por 4 e um ano depois eu vendi ela por 8. Como exato. a nossa moeda ela é muito variável, e a gente tem uma diferença de imposto também de fora do Brasil, e essas marcas são todas internacionais, a maioria delas, eu diria que 100% das marcas que eu trabalho são europeias, né. Ah, legal. Então, se uma cliente viaja, ela consegue comprar com um Detax, então ela acaba pagando um valor bem mais baixo do que comprado aqui. Sim. Então, só de comparar o valor da Europa com o valor do Brasil, você já tem uma vantagem, né. E essas marcas de luxo, elas têm reajuste, às vezes até 2 vezes por ano. Então, às vezes, você compra em janeiro uma bolsa por um valor e no meio do ano ela reajusta em 10%. Então você ele já ganhou 10%, porque a sua bolsa é do ano, mas ela já valorizou na loja, né. E conforme vai passando os anos, se você preservar e cuidar dela, ela vai continuar valorizando. Mas é bem interessante lembrar daquele ponto que eu falei para você também, a respeito das tendências, porque quando a gente É pensa em verdade. bolsas como investimento, é muito importante levar em consideração as tendências de moda, as tendências de mercado, porque, vamos falar, quando eu comecei lá em 2015, 2016, a tendência eram bolsas maiores.
né? Até porque Verdade. as nossas necessidades eram diferentes. Hoje tudo cabe num celular, nenhuma carteira você precisa carregar mais, porque tá tudo no seu telefone. Então as bolsas, elas foram diminuindo. Então, uma bolsa que valia muito, talvez em 2016, hoje ela já está mais desvalorizada, diferente de uma bolsa pequena, que hoje ela tem uma super procura no mercado e na loja ela custa menos. Então, quando você vai revender essa bolsa, desde que seja a bolsa correta, no tamanho correto, na cor correta da tendência, como eu disse, Uhum. ela vai super se valorizar. Então, tem que estar bem ligado nessa questão das tendências para poder falar que a bolsa é um investimento. Aliás, vou dar um exemplo que eu acho que é o que enche os olhos de muita gente. Por exemplo, existe uma bolsa da Hermès, que é a Mini Kelly. Hoje ela é a bolsa mais cobiçada. Isso já tem se mantido há alguns anos. Eu diria que já tem uns 4 anos que essa bolsa se mantém sendo entre as mais desejadas. Essa é uma bolsa que, se você conseguir comprar lá na Europa hoje, mesmo com o nosso dinheiro desvalorizado, o valor que o euro está, você vai comprar ela na faixa de uns 45 mil reais. E na hora que você entregar ela para mim, eu já te pago 110 nela na hora. E nem espero consignar, Nossa. porque assim eu sei que vai vender em segundos. E ainda tem a minha comissão em cima disso, que não é pouca, é alta, e eu sei que vai vender. Por quê? Porque realmente é um investimento. Porém, aí já é um outro podcast para poder falar É sobre, que é verdade. como conseguir uma peça dessa direto na loja, né? Que é praticamente Exatamente. impossível. Até por isso que ela é tão valorizada na revenda. Mas se você for levar em consideração para quem tem o acesso a conseguir comprar isso, ela é uma bolsa que é um verdadeiro investimento. Com certeza. Você já deu vários fatores, né, várias dicas, mas como que a pessoa faz para poder comprar uma bolsa já pensando no investimento? É algo de alto risco ou você acha que tem como a gente se organizar para lá na frente conseguir, né, ganhar algo em cima daquele produto? As bolsas, elas já são consideradas hoje um investimento alternativo, né? Então, quando você pensa em fontes de investimento alternativo, muitas pessoas trazem joias, trazem relógios e trazem as bolsas. Na minha opinião, só as bolsas que são reais investimento entre esses dois, né? Sério? Isso, real mesmo, somente as bolsas mesmo. E eu acho que, se você vai comprar uma bolsa como investimento, primeira coisa, procurar o lugar mais em conta possível para comprar essa bolsa. Que, no caso, se for uma Hermès, não vai ser comigo no Uhum. brechó, porque eu já vou estar vendendo ela com quem tinha que ganhar, é quem É comprou e verdade. eu. Então já vai estar super valorizada. Aham. Agora, se você procura comprar como investimento, é fazer seu relacionamento, conseguir comprar essa bolsa na loja, olhar essa questão também de tendência a longo prazo, né? Porque não adianta também ser tendência hoje, quando você quiser vender daqui dois Já não sei anos, mais, essa né? cor já não está mais na moda, esse tamanho já não é mais interessante. Então tem que ter esse olhar apurado, né, para a moda. E também, como eu disse, você comprar no lugar mais em conta possível, que para bolsas europeias, com certeza, é na Europa, por conta do detax, eles devolvem uns 10, 11% também do valor da bolsa na hora de você, eh, na hora que você compra, eles te dão o detax que devolve essa porcentagem, então acaba que sai um valor, super atrativo, e depois, se você for vender ela no valor brasileiro, se for comparado com os valores praticados nas lojas mesmo, você com certeza vai ter feito um bom investimento, desde que você cuide dela, que também é outro tópico que é muito importante você saber cuidar. A gente ensina muito sobre isso Olha, também no nosso legal. perfil, é isso que eu falo, a gente, além de vender, a gente dá uma consultoria de como Uhum. manter para que isso seja realmente um investimento. Não adianta nada você comprar uma bolsa cara, usar de qualquer maneira, não cuidar dela e depois querer vender. Aí com certeza você vai ter Verdade. perdido dinheiro. Sim. E o ano passado, né, em 2024, o seu negócio, né, o brechó, ele atingiu uma marca milionária. E eu queria que você falasse sobre isso também, porque são 10 anos, né, dentro desse negócio, estruturando ele, melhorando a cada ano, acredito eu. E como que foi pra você, né? Como você consegue explicar esse sucesso? Por mais que você tenha me dito, né, que as suas clientes são fiéis, eu acho que tem algo a mais aí também nesse projeto, né? Olha, eu vou ser bem sincera com você. Eu acho que o meu diferencial é que eu não me sinto tendo concorrente, porque não tem ninguém que faz o que eu faço. Tem muitos brechós, muitas lojas, muitas pessoas que estão fazendo isso, mas prestar a consultoria junto com a venda da maneira que eu faço, de maneira assertiva, eu ainda não vi ninguém fazendo. Então eu acho que é muito fácil se destacar quando você não tem concorrente, mas ao mesmo tempo eu acho que, para conseguir concorrer comigo, a pessoa também vai ter que ter muito estudo, vai Uhum. toda uma dedicação, muitas vezes vai parecer que é uma cópia.
que É tá, abrindo verdade. caixinha de pergunta, fazendo igual a Jordana. As pessoas já têm aquela referência, sabe? Já tem uma referência de que, a Jordana do Brechó Jorge, ela abre caixinha de perguntas, ela dá consultoria, ela fala o que que vale, o que que não vale, dá opinião pessoal. Muitas vezes acerta uma peça que é investimento, outra que não é. Tenho certeza que isso também foi um diferencial para as pessoas confiarem, porque a confiança é o marco mais importante da minha carreira empresarial. Porque, afinal de contas, como eu trabalho à vista, as pessoas estão depositando uma fortuna na minha mão Com para eu certeza. poder entregar um produto que elas acreditam que é original e que precisa ser, porque um produto É errado verdade. pode acabar com 10 anos de trabalho. Então tem que ter muito cuidado, né, nessa curadoria, e não é da noite para o dia que se constrói, né. Então foram anos para a gente conseguir, chegar, né, no patamar que a gente chegou. Eu sempre deixo bem claro para as minhas clientes que ninguém me escolhe porque a minha comissão é a mais barata, ninguém me escolhe, porque a minha loja é a mais bonita, as pessoas me escolhem porque me conhecem. Tanto que quando alguém me pergunta: "Qual é o cliente mais difícil que você tem de lidar?", eu sempre falo: "É o cliente que não me conhece". Porque o cliente que não me conhece, ele vai fazer tantas perguntas inconvenientes que eu entendo ele por não me conhecer, estar fazendo, Uhum. mas que a confiança vai vir pela convivência, pelo conhecimento, pela companhia que elas têm comigo ali na internet, Verdade. de poder saber que tudo que eu tô falando é verdade. Outra coisa também que deu essa transparência, que cresceu toda essa confiança mesmo, essa credibilidade, né, em cima do meu nome, da minha pessoa, foi que eu fui a primeira pessoa também a mostrar a cara. Tínhamos inúmeros não, Nossa. mas tínhamos alguns brechós, algumas lojas, mas ninguém sabia quem estava por trás. Você simplesmente posta uma foto disso e pronto, você posta uma foto disso e pronto. Quem abriu a cara, mostrou nos stories, falou: "Eu sou a Jordana, eu estou falando isso pra vocês", foi eu. Então as pessoas assimilaram a minha marca ao meu rosto, e eu ter essa vida aberta nesse sentido, né, de ter um perfil aberto, das pessoas poderem conhecer um pouco da Jordana, traz essa credibilidade, porque afinal de contas teria que ser muito psicopata para você mostrar Verdade. sua cara o tempo todo e E tá algo fazendo coisa errada com as pessoas. exatamente. E como que você avalia, assim, a sua trajetória, né, porque quando você inicia um negócio, ainda mais como o seu, que você fala: "Não tenho concorrente", isso é muito bom, mas ao mesmo tempo também é um desafio, porque você não consegue fazer um parâmetro, né, como fazer, o que fazer, você mesmo tem que criar as suas estratégias. E disso você precisa de muito análise, muito estudo. E como que você avalia, assim, quando você começou, você vendeu a sua primeira bolsa e você viu que era um negócio, você imaginou que ia conseguir trabalhar durante 10 anos e ter uma projeção para o futuro, assim? Não, até porque começou como um hobby, né, como era uma coisa que eu tinha muito interesse, eu estudava sobre, eu tinha interesse para poder ter meu pessoal mesmo, né, então nunca foi uma pretensão transformar isso num negócio. Até porque meu pai, ele é empresário, tinha as empresas dele, eu ajudava ele, sempre, em 2015 também ele separou uma sociedade e botou toda a administração das empresas dele nas minhas costas, digamos assim, Nossa. então foi um pouco conturbado, assim, mas eu sempre tive esse dom do empreendedorismo que com certeza Legal. eu herdei dele, né, até pelo exemplo. E nunca foi uma pretensão, como eu disse, claro que eu via que eu podia ganhar um dinheiro ali, podia, mas na minha cabeça era assim: "Ah, vou ganhar um dinheiro aqui e vou poder comprar uma bolsa na próxima viagem, vou poder comprar um sapato". Uhum. Então, assim, Não como era a empresa fonte de mesmo, renda real, assim, não, né, a não, eu nem principal. imaginava que isso ia se tornar uma marca tão grande como nós somos hoje, justamente porque, eu sempre falei: "Ah, eu não gosto de pegar tudo quanto é produto, se eu ficar pegando vários produtos diferentes, eu não vou saber autenticar, porque como eu vou autenticar uma bolsa de tal que eu não tenho, eu não sei, eu não vou dar, como que eu vou garantir?". Então sempre ter esse portfólio pequeno, né, esse número pequeno de itens à venda, porque eles são muito bem selecionados, também foi para facilitar a minha vida, justamente porque eu não queria, nunca pensei em ser uma grande empresa, eu queria ter menos trabalho, né, por isso que eu não quis loja física, às vezes as pessoas me perguntam se eu tenho Uhum. essa intenção, e talvez um dia um escritório, alguma coisa que as pessoas possam ir a um showroom, né, aqui em São Paulo, talvez, Legal. mas, outra coisa também é que eu falo para as minhas clientes que eu sou os olhos dela, né, então elas confiando em mim, se eu falo para elas: "Isso aqui tá impecável, você vai receber na sua casa, você vai amar", elas confiam e elas compram. E também, se não gostar, pode devolver, não tem problema nenhum, mas eu posso contar nos dedos, nesses 10 anos, quantas devoluções eu tive. Olha. De verdade, se eu tive 10 devoluções, foi muito. E nunca foi porque a pessoa achou um defeito a mais na peça, foi por motivos dela, ou achou muito grande, ou achou pequeno, Uhum. mas nunca porque eu escondi algum detalhe. Interessante.
E como que você avalia esse mercado, né? Já estando nele há uma década, mas também sendo uma consumidora também, né? O que que você acha que pode vir para os próximos anos? A gente teve uma crescente aí que veio da pandemia. Se você for ver, os números das lojas de luxo, assim, eu digo de faturamento, cresceram muito na pandemia. As pessoas não Sim, viajavam, então elas ficavam comprando, eh, ou no shopping ou à distância, né. Teve essa questão da pandemia também, facilitou muitas pessoas que não tinham o hábito de comprar online a é comprar, verdade, isso é né. verdade. Trouxe isso um pouco mais para a realidade delas, né, que isso era possível, que nem tudo é mentira, que nem tudo é um golpista que tá me enganando, Verdade. né. Elas passaram a confiar mais nisso e teve uma crescente. Eu vejo ainda o mercado de luxo como uma crescente constante. Digamos que a ascensão do mercado, por exemplo, as chinesas, elas são um mercado muito forte de um consumo de luxo mesmo, eu diria as orientais de maneira geral, né. E enquanto a economia deles cresce, o consumo pelo luxo também cresce, né. Então enquanto nós tivermos, pessoas jovens que consomem internet e que estão vendo que alguém tem algo que elas não têm, a mercadoria de luxo vai continuar sendo um desejo, porque as pessoas desejam aquilo que elas veem. E com essa Verdade. crescente das mídias sociais, elas vão tendo gostos e vontades que elas nunca imaginaram ter. Então eu vejo isso como uma crescente. Não consigo te falar até quando, porque ao mesmo tempo a gente sabe que tudo quando sobrecarrega, de repente a gente cansa e não quer mais. Então eu Sim. não sei te dar um parâmetro de final para isso, mas eu creio que nós estamos aí na metade de uma linha de crescência ainda. Que nem você falou, né, as pessoas já criaram a confiança, mas esse processo de confiança, ele exige, que nem você falou, né, tempo, paciência. E como que é esse processo, assim, pra você, sabe? Você trabalha quantas horas por dia? Você conversa com aquela pessoa quantas vezes pra ela fazer a compra? Ela já escolhe uma peça ou ela fica dividida? Porque às vezes a gente vai numa loja e a gente olha aquele e fala: "Ah, mas eu queria esse, só que eu acabei de ver esse aqui, eu quero". Então saber mais esse perfil. Sobre como que essa confiança, né, foi construída, quanto tempo eu trabalho por dia, eu confesso que eu cheguei a trabalhar 24 horas, assim, só Nossa. parava para dormir mesmo. Até a Amanda tá mais ou menos nesse processo agora, porque eu sempre falei para ela, quando uma mulher te manda mensagem 10 horas da noite querendo uma bolsa, se você deixar ela dormir, amanhã cedo ela quer outra. Então você tem que Verdade. estar disponível para poder vender aquela peça para ela na hora que ela tem interesse. Porém, eu acho que o Jorge ele criou uma fama, se você for perguntar para as minhas clientes, ele tem uma fama de vender muito rápido. Então as clientes, elas ficam desesperadas para conseguir comprar aquilo e elas esperam o meu tempo agora. Que Então, legal isso. então hoje eu consigo ter 2 telefones, também foi uma coisa que eu consegui só depois que eu tive meu filho, né, porque eu precisava ter Uhum. tempo de qualidade com É ele. verdade. Então eu consigo, deixar meu telefone, 6 horas da tarde desligado até no outro dia 8 horas da manhã para eu voltar a Tranquila. trabalhar, isso. E Uhum. não trabalhar mais nos finais de semana. Chega na segunda-feira eu fico doida, mas a gente dá um jeito para poder ter esse tempo de qualidade com a minha família. Mas isso Legal. tudo porque as minhas clientes já, entenderam que os produtos vendem rápido e elas já sabem que elas se eu não conversar com elas agora à noite, no outro dia ou na segunda-feira, eu vou pela ordem ali, consigo falar com elas, consigo responder, mas confesso que eu chegava por ser uma coisa virtual e despretensiosa, até informal, era meio sem O horário tempo, mesmo. né. E agora minha irmã, coitada, que tá nesse fervo aí que as clientes dela também não dão um sossego pra ela. Ela até sonha que tá no meio dessas coisas. E a sua irmã veio por conta da sua experiência também? Ou você que incentivou ela? Falou: "Não, vamos, Amanda". Não, a história é muito engraçada, porque a minha irmã, ela é dentista especializada, né, em harmonização orofacial. Que é o que Então tá ela no auge. estava no auge da carreira dela, no auge dos estudos dela, porque ela fez uma residência, se especializou, tem um olhar que ninguém tem. Eu não conheço nenhuma profissional Ah, que que legal. tem o olhar que ela tem para isso, né, ela conseguiu enxergar, assim, que os excessos iriam acabar muito antes Realmente, deles né. acabarem e eles estão acabando, né. Uhum. Então ela tem um dom muito grande para isso. E, entre idas e vindas, assim, né, porque uma iniciante na carreira dela, no caso, tem momentos que você trabalha mais, tem momentos que você trabalha menos, e uma vez ela quis vender uma bolsa dela. Eu olhei para aquela bolsa toda usada, eu falei para ela, falei: "Amanda, eu não vou postar isso daqui no meu perfil de jeito nenhum". Minhas clientes colocam notificação no telefone quando eu posto alguma coisa, imagina elas pararem o almoço para olhar uma notificação e eu postei essa bolsa velha, de jeito nenhum, nem era velha, tá, é porque eu sou extremamente exigente. Sim.
Ela falou assim: "Ai, mas eu queria vender, que eu queria comprar uma outra". Eu falei: "Então tá bom, vamos postar essa bolsa nos stories, só nos stories, porque daí minha cliente não vai receber notificação". 24 horas acabou. A gente postou em questão, assim, de 30 minutos, a bolsa estava vendida. Ela olhou pra mim e falou: "Tá vendo? Você falou pra mim que você não queria vender, olha aí, já vendeu a bolsa". Eu falei pra ela: "Tô perdendo dinheiro, tem um público que quer outro tipo de bolsa". Que legal. Então eu falei pra ela, eu falei: "Ó, você tá afim aí de nos seus momentos, vagos", Ociosos. isso, ociosos, me ajudar nessa? Ela falou: "Com certeza". E ela tem muito dom pra fotografia, Ah, que pra legal. edição, ela é muito articulada com isso. Ela falou: "Vamos agora", já criou um perfil, já fez um nossa, bem melhor que o meu. Se você acompanhar o Instagram dela, né, que é o @novarricabrechó, é muito melhor do que o Jorge, porque ela é muito perfeccionista em tudo que ela faz, a gente se complementa muito Que nisso, né. demais E isso. a gente sempre foi muito amiga, então a gente tinha certeza que como sócia ia dar muito certo. E aí acaba que o Jorges fica uma curadoria pessoal e o Nova Rica Brechó fica como uma curadoria mais geral, porém seguindo os mesmos padrões de perfeição, de qualidade, de conservação do Jorges. Que legal, e são 2 perfis de público, né, que você conseguiu achar, assim, no meio do caminho também, no processo. Porque às vezes o seu público quer aquela bolsa, mas às vezes ele não tem condição naquele momento. Então ele pode ir no Nova Rica e achar ali uma Adquirir uma que outra. que Uhum. legal isso. Não, com certeza. Eu até fiquei com receio no começo, porque algumas fornecedoras iam começar assim: "Ah, mas eu quero que poste isso no Jordes, eu não Ah, quero que poste isso lá". Só que eu sempre fui muito firme nas minhas decisões, né, então eu sempre deixei claro: "Olha, isso daqui a gente não pega, não tem público no meu perfil. Você vai querer vender pela metade do preço comigo, no meu perfil, ou você vai querer aceitar o valor que eu tô te oferecendo para vender no outro, que lá vai vender rápido?". "Ah, então eu vou para lá". Mas as pessoas acabaram que elas não tiveram esse preconceito. Sabe, elas realmente entenderam, confiam né. tanto em um quanto no outro. Eu acho que o Jorges, por ter toda essa bagagem de confiança e de credibilidade, trouxe isso pro Nova Rica, né, as pessoas sabem que eu tô ali, que eu tô avaliando, que eu tô selecionando, juntamente com a minha experiência, ensinando isso pra Amanda também, que hoje também já é uma expert em várias marcas que eu não tenho tanto acesso, e que ela tem e que ela olha. Então, assim, foi um match perfeito, digamos assim, né. E se Deus quiser, tem mais caminhos pra seguir aí pela frente. Demais. Por conta da bolsa, as pessoas começaram a te procurar também para oferecer outro tipo de objetos. Então, como que foi para você também criar essa visão para essas peças? Se tem algo diferente que você faça? É, porque assim, como eu sou uma pessoa muito focada na questão do investimento, eu acabo não pegando muitos itens para colocar no Jorts, porque eu não acredito que eles sejam bons investimentos. E aí, para isso que Hum, a gente coloca no outro perfil, como por exemplo, um cinto. Um cinto ele não é um investimento, você vai comprar e esse verdade. cinto vai perder o valor. Mas tem gente que quer, porque tem gente que usa, tem gente que gosta. Muitas vezes ela não tem, sei lá, R$ 10.000 para comprar uma bolsinha da Gucci, mesmo que semi-nova, mas um cinto seminovo de R$ 2.000, ela quer ter como um primeiro item de luxo. Então ela pode ter acesso a isso, e eu acho que faz super parte, faz sentido para muita gente. E no Jords essas peças não entram justamente por isso, porque eu tenho muito uma questão de falar sobre investimentos mesmo, né, Uhum. tanto que eu deixo bem claro lá para as minhas clientes que sapato não é investimento, mas eu compro e eu gasto meu dinheiro com eles. Roupas de grife também não são investimentos, mas eu compro mesmo sabendo que se eu quiser vender, eu nem vou, porque vai valer um quarto do preço que eu paguei na loja. Então, tudo isso eu sempre explico muito bem para as minhas clientes. Elas sabem que eu sou uma mulher normal, que gosta de tudo, não só de bolsa, mas que como eu trabalho mais com as bolsas, justamente porque eu acredito que elas estarão fazendo um bom negócio também, sabe? Que o dinheiro delas está investido ali. Porque eu penso o seguinte: vamos supor aqui, vamos dar dois exemplos. Faz de conta que nós temos duas mulheres muito bem-sucedidas. Uma que gosta de bolsas de luxo e uma que não gosta. Uhum. Essa que gosta de bolsa de luxo, ela vai, às vezes, juntar um dinheiro e comprar ali uma bolsa. A outra, ela não gosta, então ela vai comprar várias marcas nacionais, porque ela quer uma variedade. Faz de conta que as duas são demitidas, são mandadas embora do trabalho, ou então acontece alguma tragédia, elas não têm mais o trabalho delas. Essa que comprava vários itens e nenhum era de luxo, ela tem um monte de lixo aglomerado Nossa, na casa dela. E verdade. essa outra, ela tem uma bolsa, que se ela vender, ela consegue aí sobreviver por um tempo. Uhum. Então, se você para pensar, você está colocando o seu dinheiro em algo que, se um dia você quiser vender, ele é um bem valioso. Ele tem um retorno para você. Né, então, olhando por esse lado que eu prefiro trabalhar mesmo, com as bolsas.
com certeza, porque eu sei que as joias vão desvalorizar mais, outros itens também vão desvalorizar mais, e as bolsas são os que menos desvalorizam, no caso. Sim. E como que é pra você, né, essa questão de ser uma empreendedora? Porque você tem uma formação, você, né, como você comentou, o seu pai te deu a oportunidade para gerir uma empresa, mas você se encontrou em outros caminhos. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua visão profissional e também eu acredito que esse orgulho que você sente por ter construído algo seu, né, que tem a sua identidade. Até dentro, das vezes, da própria família da gente, né, as pessoas olhavam como assim: "Ah, a Jordana tem as coisas fácil, porque se ela vai sair da faculdade, sou formada em geografia, licenciada. Uhum. Ah, ela vai sair da faculdade, ela já tem um emprego, ela não vai precisar procurar emprego, ela vai trabalhar com o pai dela". Aí fiz pós-graduação em administração, vai trabalhar com o pai dela, porque ela não vai precisar nunca pedir emprego para ninguém. E as pessoas sempre tiveram, eu escutei isso algumas vezes, e na verdade eu nunca tive nenhum problema com isso, porque eu sempre pensei assim: "Pô, mas não é fácil você trabalhar com uma empresa familiar, não é fácil você ter o dom de tocar algo que uma pessoa É construiu, verdade. e ela te dá, essa oportunidade". Então, nunca tive problemas com isso, mas confesso que quando eu vi a minha empresa crescendo, foi algo assim, inesperado, para te falar bem a verdade. Porque vendo de fora parecia que eu tinha que seguir um caminho que estava traçado, que estava pronto para eu poder seguir, e eu acabei sem querer seguindo Um para outro caminho. caminho, mas que também me levou a um lugar muito bom e está me levando ainda. Então eu penso que da mesma maneira que o meu pai conseguiu construir muitas coisas, eu também tenho muitas coisas para construir e tá tudo bem. Muito legal isso. E como foi para os seus familiares te ver nessa posição, né? Porque eles acompanharam desde o início, que você ficava lá 24 horas por dia conversando, até agora que você tem um filho, você consegue dividir assim os seus horários, qualidade de vida, a Jordana mulher, esposa, mãe e a Jordana profissional empresária. Como que é para eles também acompanhar essa sua relação? Olha, eu acho que a ficha deles demorou um pouco cair, né, de que tudo estava dando certo e que tudo tinha tomado uma proporção muito grande. Eu acho que foi pela internet, quando algumas famosas começaram a mostrar, a postar, a falar do meu negócio, as pessoas começaram: "Nossa, é a Legal. Jordana". E você pensa, eu fui criada numa cidade de 35.000 habitantes. Né, então assim, eu tenho toda uma história, as pessoas têm toda uma imagem de uma Jordana ali naquela cidade, e aí a Jordana tá ganhando o Brasil, a Jordana tá sendo conhecida, as pessoas estão conhecendo o trabalho dela. Muitas coisas que ali naquela cidade pequena ninguém conhecia, ninguém sabia. Até tem uma história muito engraçada que vindo dessa primeira viagem a Paris aí, eu comprei um sapato Louboutin que era um sonho, eu Uhum. amo sapatos, eu comprei um Louboutin lindo, e eu lembro que eu voltei de viagem próximo ao aniversário da minha irmã, e ela estava com os amiguinhos dela comemorando ali, ela é 5 anos mais nova do que eu, né. Ela estava ali comemorando em casa, e eu acho que na época ainda tinha aquele perfil meio de influenciadora, de blogueira, e eu cheguei a postar algumas compras, algumas coisas assim. E aí eu lembro de um amigo dela falando assim, ó: "Você comprou esse sapato pra ir no supermercado?". Gente, um menininho de 5 anos mais novo do que eu já era nova naquela época, 2011, ele me falar uma coisa dessa, eu olhei e falei assim: "Por que não?". Sabe, e hoje me ver podendo usar, não esse sapato, mas qualquer outro, ir aonde eu quiser, Exato. sabe. Então, assim, mostra como que a mente da pessoa ela pode ser ou limitada ou Nossa, eterna, com sabe. Eu certeza. acho que isso é um divisor de águas para a vida de qualquer pessoa. Então, muito cuidado com as coisas que você critica, porque muitas vezes isso é um sentimento de inferioridade enrustido, porque você queria estar naquela posição e não está. Né, então eu acho que demorou para a ficha das pessoas caírem. Eu acho que de muitas ainda não caiu, porque isso é muito uma coisa de cidade pequena, Uhum. né. Eu falei de Deus na pergunta anterior, e é a mesma coisa quando Jesus nasceu, as pessoas que eram ali da vila dele não acreditavam que ele era o Messias. Porque, tipo, Messias, ele nasceu aqui, do nosso lado, né. Então as pessoas que estão próximas, às vezes, É desacreditam. verdade. E um pouco disso aconteceu também com as pessoas desacreditando muitas vezes, do meu trabalho, assim como o trabalho de outras pessoas também, né, quem está próximo, às vezes não consegue enxergar, né. Eu digo até pelo meu pai mesmo, né, quando eu fui construir a minha casa, eu e meu marido, a gente não digamos que a gente não tinha condição de construir a casa que a gente estava construindo. E meu pai falava: "Ah, porque daí essa minha casa que eu vou dar para Amanda", porque na cabeça dele ainda, né, isso há poucos anos atrás, na cabeça dele ainda, ele ia ter que me dar a minha casa. Uhum. Né, porque ele confia tanto no que ele construiu, ele tem Que ele tanta pode te fé no oferecer, patrimônio né. dele, que ele achava que ele ia fazer isso. E quando eu consegui, né, junto com meu marido, fazer isso sem precisar de nada dele, foi assim, aí que ele falou: "Uau, a empresa da Jordana realmente tem Tá aí. sentido".
tem, um fundamento, não é só uma menina doida gastando dinheiro horrores, comprando bolsas caras por aí, igual muita gente fala, Sim. né. Então foi um processo de assimilação justamente para essa simplicidade da minha família. Meu pai vem de família de fazenda, de sítio, de fazendeiros, então eles têm uma essência que não é focada nesses Só no materiais, dinheiro, né. né. Na verdade é no dinheiro sim, mas no dinheiro da terra, no dinheiro do trator, Ah, no dinheiro, sabe, sim. desses tipo de Não de bens, luxo, né, e né. não do de luxo. Entendi. E Jordana, essa relação, né, de você encontrar as famosas, na verdade, elas te encontrarem, como que foi pra você isso também? Ah, isso é muito interessante, porque eu acho que tudo começou com a Nath Vosa. A Nath deve ter postado algum story, alguma coisa que ela queria, uma Birkin ou uma Kelly, e ela estava nos Estados Unidos, não tinha conseguido comprar essa bolsa que ela queria muito. E algumas clientes minhas viram isso e elas tinham um grupo, né, do WhatsApp, depois eu fiquei sabendo, e elas foram juntas até a Nath, Nossa. mandando mensagem: compra com a Jordes, compra com a Jordes. E a Nath notou elas, né? Tipo, quem é essa Jordes que tem essa bolsa? E aí foi quando ela me procurou. Eu lembro que era próximo a um baile da Vogue, eu fui até a casa dela para ela poder ver as peças em mãos, e ela, cara, maravilhosa, assim, gente como a gente, fazendo a unha, se arrumando, "ai, entra aqui, deixa eu ver". E ela pôde escolher as bolsas, e aí acho que alguém perguntou depois onde ela tinha comprado, e ela postou que era Que eu, e eu legal. acabei pegando muito, essas clientes. E eu nunca fiz publicidade, né, em todos esses anos eu nunca precisei pagar para uma influenciadora ou para uma cliente falar sobre mim, tudo foi orgânico. E talvez a credibilidade venha disso, porque as pessoas elas conseguem saber o que que é um CPF, o que que é um CNPJ, É verdade. né. Então elas sabem quando é a cliente usando e quando é a cliente recebeu para poder falar sobre aquilo. Uhum. Então, muitas amigas famosas, né, Laíla Monteiro, Luísa Corsi, a Francesca, a Helena Bordon, todas elas vieram juntas aí, nessa leva, algumas outras também que eu não me recordo agora, vieram todas juntas, assim, né, em busca de uma pessoa de confiança para poder comprar essas bolsas que eram difíceis de comprar na loja. Demais. E Jordana, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais? Bom, então quem quiser, né, nos encontrar na rede social, o perfil do Jordes é o @brechó_jordes. Talvez esse arroba vá mudar para @jordes. A gente está lutando, né, para conseguir esse arroba exclusivo, mas ele ainda está em uso por outra pessoa, então talvez ainda não esteja sendo divulgado por nós. Mas em um desses dois vocês nos encontram. Tem o meu perfil também pessoal, que é o Jordana_Jordes, que eu falo um pouco sobre família, sobre moda, sobre alguns assuntos mais pessoais. E também tem o perfil do nosso outro brechó, que é o @NovaRicaBrechó, que tem peças um pouco mais acessíveis, uma moda um pouco mais jovem. Eu tenho certeza que alguma bolsa as pessoas vão gostar, ou em um ou em outro. Com certeza. Jordana, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Isto é Sua História. Foi um prazer ouvir, né, toda essa carreira, essa construção, esse passo a passo. Eu desejo muito sucesso e vida longa. Ah, muito obrigada. Fico muito feliz também, porque eu sei que para muita gente parece eu não sei usar a palavra certa, mas às vezes fica até parecendo meio ofensivo pensar em gastar tanto dinheiro com uma bolsa, mas talvez conhecendo um pouco mais sobre a questão do investimento, sobre como isso Uhum, realmente pode ser uma oportunidade, as verdade. pessoas abram um pouco a mente e consigam enxergar esses itens de uma maneira diferente. Com E para quem certeza. não cuida das que tem, também aprender a cuidar direitinho, porque às vezes nunca pensou em vender, Exato. para e pensa: "Opa, tem uma bolsa ali que eu acho que pode valer um dinheirinho". Exatamente. Mas é isso. Muito Eu que obrigada. agradeço, foi um prazer. E obrigada para você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.